Você sabe a diferença entre a adenomiose e a endometriose? Como é que nós podemos suspeitar se existe ou não? Vamos entender que, apesar de serem duas doenças diferentes, elas são causadas à mesma pela predominância de estrogênio. A mulher pode ter as duas. Você sabe a diferença entre a adenomiose e a endometriose? Eu vou explicar. A adenomiose é quando células do seu endométrio, que na menstruação deveriam ter ido fora com o sangue da menstruação, deviam ter saído pelo canal vaginal para fora do seu corpo, não foram todas fora e ficaram na parede, dentro do músculo do seu útero. Nem sempre isto é perceptível nas ecografias pélvicas, nem sempre é perceptível no exame de toque. Portanto, às vezes, a mulher passa toda a vida perto de médicos a fazer procedimentos de FIV, reprodução assistida, e pode passar muito bem despercebido pelos médicos. A endometriose é quando as células do endométrio, da parte interna do seu útero, saem e, em vez de sair pelo sangue da menstruação, vão para cima, vão à volta, vão para os órgãos, vão para fora dos sítios normais. Pode ir para a bexiga, para os intestinos, para a cavidade abdominal, até para os pulmões, para os ovários, pode ir para vários outros sítios. E também nem sempre é perceptível em ecografias. A melhor forma de diagnóstico das duas é a ressonância magnética com contraste e deve ser feita por um médico especialista em endometriose. Como é que nós podemos suspeitar se existe ou não? Normalmente, a adenomiose, nós desconfiamos quando a mulher tem dor menstrual, quando tem um endométrio que é disforme, nos sítios mais espessos, noutros sítios mais fininho, quando tem abortos espontâneos ou quando tem até falhas de implantação do próprio embrião. Isto pode acontecer. Mas repare, uma mulher que tem infertilidade, 20 a 25% das mulheres com infertilidade têm adenomiose. E esta taxa vai aumentando quanto mais idade a mulher tem. Cerca de 30% das mulheres com 40 anos que não conseguem engravidar têm adenomiose. E nem sempre é explícito, nem sempre percebem. Então, o que acontece é que parece que, à medida que o tempo passa, como existe mais contacto com o estrogênio, que é aquela hormona que, quando nós menstruamos, está mais presente no corpo, quanto mais menstruações nós temos, quanto mais tempo de idade fértil nós temos, mais probabilidade temos de desenvolver a adenomiose, principalmente quando existe aí a infertilidade, quando a mulher não consegue engravidar. Outro fator de risco é quando a mulher tem miomas. 60% das mulheres que têm miomas têm adenomiose e destas, muito poucas sabem que o têm. Mas esta probabilidade de desenvolver é gigante e por isso a mulher tem que despistar, tem que procurar ajuda. A adenomiose pode ser difusa, que significa que está em todo o útero, ou pode ser focal, quer dizer que está em locais específicos. E também pode ter presença de microcistos ali na musculatura do útero. Agora, sabendo disto, qual é que é mais grave? Bem, as duas pode-se atuar com anti-inflamatórios, com anticoncepcionais, com cirurgia. A questão é que na endometriose retira-se os focos de endometriose. Na adenomiose retira-se o útero. Portanto, é logo uma cirurgia bastante radical. Não há uma mais grave que a outra, mas há uma que a solução que é colocada pela medicina convencional é bastante radical. Portanto, digamos que a adenomiose é aquela onde, em termos cirúrgicos, estamos muito mais limitadas e não temos tanta escolha a não ser retalhar a mulher. Portanto, é aquela que pode ser mais cruel para a mulher. Mas vamos entender que, apesar de serem duas doenças diferentes, elas são causadas à mesma pela predominância de estrogênio, têm a mesma causa e a mulher pode ter as duas. Mulher com endometriose pode ter adenomiose e vice-versa. Agora, vamos tentar percepcionar um pouquinho mais. Ambas podem dar cólicas, aquela dor menstrual. Ambas são progressivas, ou seja, há uns anos atrás eu não tinha sequer dores, mas agora tenho dores e tenho cada vez mais. Tanto numa quanto noutra pode haver dor na relação sexual, principalmente naquele movimento de batida. Na adenomiose, normalmente a menstruação tem muito fluxo. Aquelas enxurradas de sangue que sai muito sangue, muita hemorragia, pode sair mais coágulos. Isto é mais comum na adenomiose. E também, como o útero costuma ficar aumentado, também é mais comum a mulher ter mais barriguinha, ter um abdômen mais dilatado, uma barriga maior. Então, são sinais que nos permitem aqui perceber o que é que poderá ser entre uma e outra. Qual é que é o tratamento ideal para uma e para outra? Já percebemos o tratamento da medicina convencional, que normalmente o seu médico vai ver ou pela sua história clínica, ou pelos tratamentos que já fez e como é que eles resultaram, nos seus objetivos, se você quer engravidar, se não quer,
Estes tratamentos em consonância com o médico é sempre para levar em conta, mas nunca, nunca, você nunca pode deixar de tratar a causa. Mesmo removendo o útero, imaginemos que é essa a proposta que lhe fazem e você já teve filhos e não quer ter mais, se a causa permanece, o desequilíbrio hormonal vai atingir outros órgãos noutras partes do corpo. Vai causar caroços na mama, vai causar problemas na tiroide. Portanto, você tem sempre, independentemente da causa, do diagnóstico, do tratamento que lhe proponham, você tem sempre que tratar o equilíbrio hormonal, porque senão é um problema que apenas mudou de nome, mas a doença vai para outras partes do seu corpo. E isto, você vai ser inteligente e não vai deixar que aconteça consigo.